Vem comigo, amados. Vem comigo em nome de Jesus Cristo. Vamos ver, amado, quem é que está por trás querendo ocultar o Evangelho. Quem é que está por trás querendo que as pessoas fiquem na leitura da antiga aliança, na leitura de Moisés, para ficarem debaixo de maldição. Porque maldito aquele que não guardar todas as coisas que estão no livro da lei. Quem quer se envolver com a lei vai ficar em dívida, vai ficar endividado, vai ficar fortalecido para o pecado vai ter domínio sobre a vida deles. Vem comigo, amado, vamos ver esses textos aqui maravilhosos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Acompanhe, amado. Sou o pastor Enoque Nascimento, seja bem-vindo, graça e paz. Vamos analisar em nome de Jesus esse texto maravilhoso nesta carta do apóstolo Paulo. Curtem um vídeo, compartilhem e me sigam em nome de Jesus. Vamos lá, amado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Olha o que acontece, amado. Mas os sentidos deles se embotaram. Deles de quem? De Israel. Mas não é só de Israel não, amado. Quem é que se envolver na leitura da lei? Quem ficar envolvido com a lei e os profetas, acontecerá isso. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, está bem claro, leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é que aconteceu aqui para você entender? Nos versículos anteriores, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Moisés, quando recebeu a lei, veio uma glória no seu rosto que resplandeceu. Quando ele viu que aquela glória era passageira, começou a sumir, ele coloca o véu ocultando isso de Israel. Ocultando de Israel que tanto a glória como aquela aliança era passageira, que viria uma superior. Ele ocultou aquilo, amado. E através dessa ocultação, os filhos de Israel não percebeu que aquela glória era passageira e automaticamente aquela aliança. Ele ocultou isso de Israel. Consequentemente, eles ficaram lendo, ficaram permanecendo nessa leitura até os dias de hoje. E o que acontece? Os sentidos deles ficaram endurecidos na leitura. Só que não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando é removido? Quando a pessoa aceita Jesus. É removido este véu, a pessoa contempla, entende que aquela glória é passageira e aquela aliança também. Que agora veio uma nova aliança substituir a antiga. Aí ele continua no verso 15. Mas até hoje, leitura de novo. Quando é lido Moisés, tá vendo? Entenda, amado? Tá falando aqui, tá dizendo dos israelitas, mas serve para qualquer um. Porque quem continua lendo, acontece isso. O véu é colocado, a mente é endurecida e há um véu no coração, algo espiritual. Porque a pessoa não compreendeu, não entendeu que tanto a glória como a aliança, a antiga aliança é passageira. Mas até hoje, verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora é o coração, é a alma da pessoa, está ali, o véu. Verso 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se converte a Jesus, o véu é o obscurantismo, onde impede a pessoa de enxergar claramente que a glória da antiga aliança é passageira. Automaticamente esta aliança é passageira. Viria uma para substituir, veio a nova aliança de Cristo. Está aqui na minha mão, ela aqui, a nova aliança aqui, nova aliança. Verso 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só há liberdade onde não tem obscurantismo. A pessoa entendeu que em Cristo é removido, está na nova aliança, o Espírito do Senhor tem liberdade. Olha o 18, e todos nós com o rosto desvendado, não tem mais véu, amado, agora o rosto é desvendado. O que é o rosto desvendado? Eu compreendo que a antiga aliança é passageira, como a glória também. Agora veio a nova substituir. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora é a glória que vem do Senhor Jesus. Somos transformados, olha que coisa tremenda. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Agora somos a imagem de Cristo, amado. Como pelo Espírito, como pelo Senhor, o Espírito.
O Espírito nos transforma, agora não pode haver véu. E o que faz o véu vir? Na leitura da antiga aliança. Não se iluda, não pensa que é só com Israel, não. É com todos aqueles que ficam presos. Lê o Antigo Testamento, a mente endurecida. Leu Moisés, é um véu no coração. Moisés escreveu Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, alguns salmos. Agora olha essa coisa tremenda, amado. No capítulo 4. Olha só, agora, nesse capítulo 4, versículo 1, quem lê assim pensa que está falando de outro assunto. Mas nas cartas originais não existia capítulo e versículo. Era uma carta. Uma carta não se põe capítulo e versículo. Colocaram para as pessoas achar os versículos mais rápido. Mas isso acabou até atrapalhando. Por quê? Quando ele fala no capítulo 4, pelo que ele está se referindo ao que está em cima. Pelo que tendo este ministério, qual é o ministério da nova aliança? Não o ministério do contexto do capítulo 3, de morte e condenação. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Vamos continuar anunciando o evangelho, a palavra da graça. Pelo contrário, verso 2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Tá vendo? O que foi ocultado ali? A glória passageira daquela aliança. Moisés, no verso 12 desse mesmo capítulo 3, fala que nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem para a terminação daquilo que desvanecia. A igreja não é como Moisés. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? O evangelho, você vai ver aqui, o evangelho, a palavra da graça, a palavra de Cristo, seus apóstolos, nova aliança, que veio substituir a antiga. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Isso aqui, na presença de Deus, irmãos, é uma expressão profética. Como o apóstolo Paulo está se apresentando como profeta na presença de Deus pela manifestação da verdade. Agora é a manifestação da verdade. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. João capítulo 1, verso 17. Mas olha o 3, vem comigo, amado, olha que coisa tremenda. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que é o evangelho? O evangelho, a pessoa compreende que a lei, os profetas, era passageira. A glória da antiga aliança era passageira, agora veio a nova para substituí-la. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Estão se perdendo essas pessoas que estão presas à antiga aliança, que está encoberto. Olha o 4, olha agora quem está por trás, amado. Olha o ser maligno que está por trás. Nos quais os que estão presos à leitura, que estão com véu, a mente endurecida e véu no coração, lendo a antiga aliança e lendo Moisés, nos quais está se referindo a esses. O Deus desse século cegou o entendimento, a pessoa não consegue entender o entendimento dos incrédulos. Quem é os incrédulos aqui no contexto? Não o que está lá na idolatria, não, que eles são incrédulos em outro sentido, mas aqui está falando dos incrédulos que estão presos à antiga aliança lendo ela. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que a luz, olha só, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Agora o que Deus quer que resplandeça? É o evangelho da glória de Cristo, e o Deus desse século, letra minúscula, Satanás, quer impedir isso. É ele que está trabalhando, nos quais, lembra dessa expressão, nos quais, é ele lá influenciando as pessoas, ele está trabalhando no meio das pessoas para que fique pregando ali os profetas. Ele quer ocultar o evangelho que está de Mateus, Apocalipse, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Agora olha o 6, amado, vem comigo, olha que coisa tremenda, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Todo mundo na lei, nos profetas, estava em trevas, vendido sobre o pecado. A lei não veio, não conseguiu remover o pecado, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento. Tudo passa aqui no conhecimento da glória de Deus. Agora sabe onde? Na face de Cristo. Oh, glória! É na face de Cristo. A glória não é passageira. A glória que está na face de Cristo é eterna. A nova aliança é eterna. E ela veio substituir a lei. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Jesus pela sua nova aliança. Graça e paz, amados. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.